Tá bem, boa noite, então, a todas as pessoas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, que eu vou fazer na pessoa da Joana, porque foi com quem eu falei ao longo do tempo, mas eu quero dar parabéns a todas as pessoas envolvidas na organização do evento, porque a gente sabe que não é uma tarefa simples, né? É uma tarefa que demanda muito tempo, muita dedicação, enfim, então quero dar parabéns para vocês pela organização do evento e por proporcionar esses debates que são tão importantes sobre temas, né, dos mais diversos campos. E isso mostra o quanto ser interdisciplinar é importante, né? Quero agradecer também quem está participando do evento, que organizou o seu tempo para estar aqui, né, numa noite gelada nossa aqui do Sul, para quem é daqui, né? Então, pelo menos a gente está aí, o pessoal está no quentinho das suas casas, dos seus trabalhos, enfim, de onde está conseguindo acompanhar. Bom, pessoal, eu propus conversar com vocês sobre um tema que, desde que eu comecei a estudá-lo, mais ou menos desde que eu entrei no doutorado, há uns 4 anos, em relação ao tema da justiça de transição mais propriamente dita, eu tenho pensado perspectivas a partir dele para a gente pensar processo penal, pensar no nosso dia a dia, como isso interfere, né, nas decisões judiciais, nas práticas policiais, enfim, porque isso está no nosso cotidiano e, às vezes, a gente tem uma ideia de que isso ficou lá atrás, né, já é passado, que isso não influencia mais em nada, o que não é verdade, tá? Então, a minha ideia aqui hoje é a gente conversar um pouquinho, fazendo uma interlocução entre um debate em relação a mulheres, a violência e aspectos desse passado que é presente também, tá? Então, o título que eu propus para a nossa conversa aqui é Mães e Violência Estatal, a permanente luta coletiva por verdade, memória e justiça. E aqui eu vou destacar desde já o termo permanente, tá? Porque eu acho que vocês, ao longo da nossa conversa, a minha ideia é que vocês consigam identificar esses traços de permanência e o quanto isso ainda está presente, tá? O que eu posso adiantar desde já é que esse legado autoritário, ele segue reverberando e constituindo dinâmicas no país, nos mais diversos âmbitos, principalmente na segurança pública e no judiciário, no sistema de justiça criminal. E isso se reflete diretamente também para quem atua no campo do direito penal e do processo penal, seja no dia a dia forense, né, na pessoa de advogados, promotores, juízes, juristas, enfim, seja de quem está no campo acadêmico, no campo da pesquisa também, tá? Eu vou pedir licença que eu vou compartilhar o material com vocês, gente. Vamos ver se vai dar certo aqui. Acho que é aqui, vai. Eu só vou pedir... Acho que tá apresentando, vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Tá, então tá bem. Qualquer coisa, só me sinalizem, por gentileza. Bom, pessoal, então, deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, pessoal, a ideia aqui... Deixa eu ver se ficou certo aqui. Tá. Tá cortando para vocês, gente, ou só para mim que tá cortando? Não, dá para ver tudo, né? Acho que dá. Tá. Corta um pouquinho embaixo, prof. Pois é. Pô, mas é a última... Não sei por que cortou. Deixa eu ver se eu consigo diminuir ele aqui. Acho que não consigo. Bom, mas é a última frase que vai dar para explicar. Então, gente, eu quero iniciar deixando claro que as mulheres desempenharam muitos papéis na ditadura civil-militar brasileira, que aconteceu entre 1964 e 1985. 88, a gente tem a nossa Constituição, né, que está em vigor até hoje. Então, nesse período, as mulheres tiveram muitas participações, de vários lados, tá? Embora esse não seja o foco da nossa conversa, é bom sempre deixar claro que a gente teve mulheres que apoiaram o golpe militar, mulheres que auxiliaram nas práticas de violência do Estado, mulheres que lutaram contra o regime e aquelas que não atuaram de forma direta, mas que também sofreram violências das mais diversas formas, né? Seja por serem esposas, por serem mães, de presos políticos ou de presas políticas, tá? E é importante deixar isso bem claro, porque se eu perguntar aqui para vocês
Qual que é a imagem que surge quando a gente pensa em um período autoritário, em regimes violentos, em guerras, né? Normalmente vem à nossa mente imagens de homens, de virilidade, de masculinidade, de força, né? A gente não pensa em mulheres. E isso faz parte da estrutura social que nos organiza, né? Não é nenhum pensamento proposital, é porque isso é construído socialmente ao longo do tempo e faz com que a gente pense nessa participação direta masculina, e na feminina a gente deixa ela de lado, né? Então, e dentre todos esses papéis que foram desempenhados por essas mulheres, é preciso dizer algo que era muito comum entre a maioria delas, que era o ser mãe, tá? E aí, nessa conversa aqui, eu vou utilizar, para nós, aqui, para identificar esse papel, a expressão mulheres mães, tá? Para designar aquelas que, seja lá no período da ditadura civil-militar brasileira, ou seja no período democrático, pós-constituição, que elas encamparam a busca por memória, verdade e justiça para os seus filhos mortos ou desaparecidos pela violência do Estado. Tá? E aí, destacando aqui a questão de gênero e essas especificidades que estão atreladas ao ser mulher. Na conversa de hoje, a minha proposta é dar um enfoque à luta dessas mães por verdade, memória e justiça para os seus filhos mortos e desaparecidos, né? Tanto lá naquele período de autoritarismo declarado, né? Seja no período democrático, para mostrar o quanto a gente tem algumas permanências ainda que vem se desenrolando ao longo do tempo. Então, a ideia é fazer uma conexão do passado com o presente e demonstrando que falar sobre a ditadura e o seu legado não é algo ultrapassado, não é um tema já superado, muito pelo contrário, ele está muito presente em várias dinâmicas atuais. As décadas de 1960 a 1970, gente, são marcadas por uma efervescência da luta pelos direitos das mulheres, né, no mundo, não só no Brasil, tá? E no Brasil, concomitante à luta contra a ditadura, o pensamento feminista, os movimentos femininos, né, porque naquela época não se chamavam ainda, não se intitulavam ainda como feministas, né, normalmente eram movimentos femininos, tá? E esse pensamento contribuiu para que se somasse a agenda de reivindicação pela democracia à igualdade de direitos entre homens e mulheres. E tem uma coisa que eu gosto sempre de reforçar, e é algo que eu reforço porque não é algo que a gente normalmente fica sabendo, porque não é alvo de destaque isso, mas o papel que as mulheres tiveram na nossa Constituição Federal, tá? Os direitos, muitos dos direitos que a gente tem na nossa Constituição em relação à igualdade, são resultado de muita luta de movimentos femininos, de mulheres que criaram o que se chamava Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, tá? Entre 85 e 88, e esse grupo, que foi muito grande, conseguiu inserir direitos que não eram só das mulheres, tá? Mas também de outros grupos, como, por exemplo, o direito à creche, a licença maternidade de 120 dias e tantos outros, o que mostra que essa luta por esses direitos, ele é transversal. Além de atingir as mulheres, atinge outros grupos também, tá? E esse movimento, gente, fica chamado de lobby do batom. Uma hora que vocês tiverem aí curiosidade, joguem no Google e pesquisem, que foi o movimento lobby do batom. Esse nome foi atribuído de uma forma pejorativa, obviamente, tentando deslegitimar aquela luta, tentando chamar atenção para atributos físicos daquelas mulheres e não intelectuais, mas no fim, foi um tiro no pé de quem tentou dar esse nome, porque elas se apropriaram dele, utilizaram ele de uma forma muito benéfica, tá? A essa agenda, gente, também se somou a luta antirracista, né? Assim, além de se contrapor ao regime em busca da democracia, a lutar pela igualdade entre homens e mulheres negras, homens negros também, mas aqui a gente está falando de mulheres, adicionavam ao debate a questão racial. Uma personagem muito importante nisso tudo foi a Lélia Gonzalez, a Benedita da Silva também, né, que foi uma das responsáveis pelo movimento do lobby do batom, e elas representam de uma forma muito forte essa luta, né, que dentro dos próprios movimentos de insurgência, a luta pela democracia, elas tinham que lutar também pelas questões de gênero e pelo reconhecimento dessas questões raciais, tá? Então, eu preciso deixar claro que as lutas das mulheres mães, elas devem ser analisadas de acordo com o contexto em que elas estão inseridas, tá? No que tange a questão de classe,
de raça, de territorialidade, principalmente, a gente vai ver isso quando for falar agora na sequência, a partir das Mães de Maio, para a gente vai conseguir pensar o quanto esses marcadores sociais são, de fato, muito importantes, porque a gente tem a questão de gênero, que é um ponto comum, né, o ser mulher, mas ele não é o único que tem que ser considerado, tá? Isso aqui também é importante, porque, embora a repressão da ditadura tenha alcançado fortemente camadas mais altas da sociedade, geralmente são as populações mais vulnerabilizadas que sofrem com essa mão de ferro do Estado, como no caso das Mães de Maio, que a gente vai falar logo à frente, tá? E aí uma coisa que eu gosto de deixar sempre bem claro, gente, não se trata de tentar criar uma hierarquia de dor aqui, né? Ah, porque é mais vulnerável, sente mais, ou é menos, ou enfim, não é isso, tá? E até porque a questão da dor é algo que a gente não pode hierarquizar. Mas é importante deixar claro que, dependendo do cenário de luta, do contexto em que isso está inserido, de fato, essas mulheres vão ter mais ou menos dificuldade de acessar direitos, né? De que essa luta ganhe mais espaço, tá? E tenha legitimidade de fato. Então, acredita-se, aqui uma pergunta que eu faço, né, para a gente refletir. Uma mãe, né, se lá na ditadura, mulheres, mães, que eram de classes médias e altas, que lutavam pela busca dos seus filhos, não tinham a sua palavra legitimada, não tinham crédito para falar, pensem se a gente está falando de uma mãe periférica, né, atualmente, de marginalizada, enfim, qual é a força, qual é o crédito que se dá à palavra de uma mulher, tá? Isso fica aqui para nós pensarmos conforme eu vou avançando aqui na nossa conversa. Bom, e aí, gente, isso se conecta diretamente com os temas de processo penal, tá? Porque quando advogados, advogadas, defensores, defensoras lutam pela valoração igualitária da palavra de uma testemunha com a de um policial, por exemplo, isso fica muito claro, tá? Que os reflexos são sentidos todos os dias e essas lógicas elas vão se renovando pelos mais diversos argumentos, tá? De legitimidade da palavra de um em detrimento de outro. No caso das mulheres mães da ditadura, a maioria daquelas que ganharam destaque, tá? Que tiveram a sua luta destacada pelos seus filhos mortos e desaparecidos, eram donas de casa mais tradicionais, tá? Que cumpriam aquele papel social que era atribuído de mães e esposas. E aqui tem uma coisa que é importante deixar claro, gente. A ditadura civil-militar no Brasil, em relação à luta das mulheres pelos seus direitos, ela promove um rompimento. Por quê? Ela promove um deslocamento, tá? Dessas mulheres que estão no âmbito privado, de uma forma mais clara, e elas ganham um espaço político, tá? E eu não estou falando aqui só de mulheres de classe mais alta, essas mães tradicionais, etc. Eu estou falando, inclusive, de mulheres que estavam como operárias, né, camponesas, que também já tinham as suas lutas, mas que elas ganham um cenário político de uma forma muito mais forte nesse momento. A gente vê um rompimento nisso, então isso é um avanço muito importante de ser dito, tá? Mas, é óbvio, as causas que ganharam mais destaque foram daquelas mulheres que tinham, né, um pouco mais de espaço político no sentido de classe, tá? Bom, deixa eu ver o que mais que eu preparei aqui para a gente falar sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês um exemplo, tá? Só para ilustrar de uma mãe que eu escolhi aqui para a gente falar brevemente, que é a Esmeraldina de Carvalho Cunha. Ela era uma mulher baiana, mãe de 5 filhas, tá? E ela teve a sua vida completamente transformada quando essas filhas passaram a atuar contra a repressão, né, em prol da democracia. E a sua filha mais nova, que tinha o nome de Nilda, ela foi presa e torturada em Salvador, tá? Essa mãe passou meses procurando pela filha, porque eu não sei se, para quem não tá muito, não tem muita afinidade com essa história, tá? O que acontecia? As pessoas eram presas, tá? Sequestradas pelo Estado, levadas para lugares que ninguém sabia, às vezes ficavam meses desaparecidas, às vezes sequer sabia o que aconteceu. Bom, até hoje a gente tem pessoas desaparecidas, né, que não se sabe o que aconteceu com elas, não se tem um esclarecimento sobre isso, e se tentava encontrar informações e isso tudo era muito difícil, tá? E aí essa mãe ficou meses procurando pela filha até que conseguiu encontrar a filha, tá?
ela é solta, né? Mas ela acaba se suicidando. Ela não deu conta de lidar com a tortura, com tudo que sofreu essa filha, e ela acaba se suicidando. Tá? E aí depois a mãe, então, sofre um quadro de depressão, né? Enfim, e aí ela consegue superar isso a partir da luta. Então ela começa uma luta desenfreada para conseguir informações sobre o que aconteceu com a filha, o que fizeram com ela, enfim, para levar ela a tirar a sua própria vida, tá? Só que aí, depois de um tempo, essa mulher, essa mãe, ela é encontrada morta dentro de casa, tá, em 72, e embora estivesse pendurada por um fio elétrico, não havia sinais de enforcamento, e isso era algo muito comum naquela época, né, essas encenações. Tanto é que depois a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos e a Comissão Nacional da Verdade consideraram que a morte dela foi resultado dessas suas denúncias contra o Estado, tá? E declarou o Estado como culpado em função disso. E eu escolhi falar desse caso, gente, dentre tantos outros que a gente poderia falar, porque aqui a gente vê a vitimização de uma filha e de uma mãe, e que seguiram sem respostas, tanto um quanto o outro caso, tá? E aí é preciso deixar claro também, gente, que havia uma repressão sistemática, não só contra a oposição política, mas também contra trabalhadores, trabalhadoras, camponeses, população indígena, como vem sendo revelado assim de uma forma aos poucos, né, nos últimos tempos, tá? E eu não sei também se vocês sabem, mas o fato de ser mulher era instrumento de agravamento das violências contra as mulheres. A gente não tem espaço aqui para adentrar nesse debate, mas é importante dizer que há essa diferença, tá? E para quem quiser tiver interesse em ver, inclusive, os depoimentos, né, dessas pessoas, vocês podem acessar o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, só jogar no Google ali, Comissão Nacional, relatório da CNV, essa é a sigla, e vocês conseguem ter acesso a todos os depoimentos, tudo que foi produzido, tá, durante a Comissão Nacional da Verdade, que aconteceu em 2012, e ali você tem o relato, tá, dessas, de mulheres, enfim, de como essas violências eram específicas, tá, elas eram mais fortes em função da questão do ser mulher, tá, então fica aqui a sugestão para quem tiver interesse em se aprofundar nessa questão, tá. Bom, com o retorno, gente, ao Estado Democrático de Direito, os conflitos sociais e econômicos, eles passaram a ser expressos de forma mais aberta e mais direta, tá? No entanto, as lutas pela ampliação dos direitos se chocaram contra as antigas práticas autoritárias que buscavam inibir as lutas e tentativas de protesto, tá? E aí tem uma diferença fundamental entre o período da ditadura militar e o regime democrático atual em relação à questão da violência de Estado e as violações de direitos humanos. Hoje, o Estado não organiza diretamente a repressão e as ações de violência institucional, como fazia lá no período da ditadura, ainda que muitos agentes do Estado continuem cometendo abusos e atos ilegais. E a questão é que daí o Estado não dá as respostas que deveria nos dar. Então, a gente segue ainda numa ausência de resposta. Isso não quer dizer que não há luta, tá? E é o que a gente vai ver um pouquinho agora a partir da luta das Mães de Maio, tá? Aqui nessa imagem, gente, só para contextualizar para vocês do slide, na esquerda aqui a gente tem um pouquinho da bancada do lobby do batom, né, das mulheres que lá na Constituição de 88 conseguiram aprovar diversos direitos que hoje a gente usufrui, tá? Aqui no meio é uma foto de uma das marchas das mulheres pela questão da alimentação, do alimento, né, da dificuldade financeira naquela época. E aqui à direita também é uma foto de mulheres do lobby do batom, enfim, que promoveram a entrega do seu pedido, né, da sua carta, pedindo direitos e a inclusão dentro do projeto da Constituição Federal da questão dos direitos de igualdade, tá? Deixa eu passar para o próximo aqui. Aqui. As Mães de Maio, gente. Bom, em relação às Mães de Maio, deixa eu ver se eu colocar aqui, se melhora um pouquinho Não. Eu queria ver se pegava o slide todo, mas ele não tá.
Mas dá para ver, né? Só a última frase acho que vai ficar fora. Bom, em relação às Mães de Maio, gente, essa forma de atuação, de luta, tá, dessas mães da ditadura é repetida depois de 2000, inclusive antes de 2006, né, com as diversas chacinas que a gente tem ao longo da história do Brasil, inclusive depois da redemocratização. Mas aqui eu trouxe esse grupo especificamente porque ele é muito significativo, tá? Em 2006, gente, entre 12 de maio e 21 de maio, então a gente tem aqui menos de um mês, mais de 600 pessoas, mais de 560 foram mortas ou desaparecidas e 110 ficaram feridas após uma desastrosa e cruel ação da Polícia Militar em todo o estado de São Paulo. Essa versão é negada, né? O Estado nega que tenha sido, de fato, uma ação a partir de agentes estatais, mas todas as investigações, as apurações que foram feitas por diversos órgãos, inclusive internacionais, dão conta de que, de fato, os responsáveis são agentes estatais. Tá? Esse número, se vocês forem pesquisar, ele tem uma certa divergência, às vezes ele varia um pouquinho de um estudo para outro, tá? Mas eu adoto esse estudo aqui, feito pela UERJ, por esse outro laboratório de análise da violência, porque ele me pareceu, dentre todos, o que faz uma análise um pouco mais fidedigna, de fato, dos dados, tá? Bom, como resultado, então, gente, para vocês terem uma ideia, a ditadura durou 21 anos e os números oficiais de mortos são de 400 e quase 500 em 21 anos. Tá? Aqui a gente tem em menos de um mês quase 600 pessoas mortas, de uma vez só. É um absurdo, é um número que realmente a gente tem que ficar espantado com isso, não pode achar que isso é normal, tá? E aí, como resultado, o movimento Mães de Maio foi criado, tá? Ele foi dando seus primeiros passos, transformando esse luto individual numa luta coletiva, tá? E um dos principais objetivos do movimento foi buscar a verdade, denunciando essa versão oficial do massacre e que o Estado era, de fato, o principal responsável pela violência e pelo assassinato de centenas de vítimas inocentes pelas forças de segurança do Estado de São Paulo. No dia 15 de maio, gente, então 3 dias depois disso tudo ter começado, essa senhora da foto aqui, a dona Débora, ela ouviu no rádio o nome do filho dela, o Rogério, como um dos mortos, tá? E ela conta que sentiu uma dor tão cruel, assim, que ela ficou por 40 dias sem conseguir viver, tá? Foi internada, e aí depois desse período ela conseguiu, então, pensar numa forma de lutar por justiça pelo seu filho. Então, ela passou a buscar outras mães que também tinham sido vítimas, né, desse episódio, também tinham perdido seus filhos e filhas, e aí, a partir disso, elas criaram esse movimento chamado Mães de Maio, tá? Às vezes a gente confunde porque tem o Mães da Plaza de Maio da Argentina, tá? Mas aqui é Mães de Maio em função do mês em que isso aconteceu. E mesmo diante das dificuldades que elas encontraram, né, da ausência de interesse do Estado em desvendar aquelas mortes, de vidas que são aqui, entre aspas, mas que a gente sabe o que significa facilmente descartáveis, né, essas mães, elas seguiram em frente, e o que se constatou, gente, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana chegou a um dado de que não se teve julgamento, né, não se teve responsabilização, desses agentes, dessas pessoas que cometeram esses crimes, tá? E segundo esse estudo, mais da metade dessas vítimas eram jovens negros, tá? 80% delas era super jovem, tinha até 35 anos, e apenas 6% tinham alguma passagem pela polícia. E por que é relevante esse dado, né? Porque normalmente vem a justificativa de uma morte, tinha um passado policial, tinha antecedentes. Então, aqui com esse estudo, eles buscam demonstrar que essa não é uma justificativa legítima, embora não deveria ser legítima em nenhum momento, né? Mas, sobretudo, aqui, tá? Bom, o que a gente pode dizer dessas mães, gente? Que elas atuam como agentes sociais e políticos que passam a interpelar o Estado em razão do sofrimento provocado pela violência, seja em razão dessa violência perpetrada pelo Estado, ou seja pela forma como elas foram ignoradas por esse Estado, que não dá
respostas, né? E elas seguem ainda hoje, 2025, elas ainda seguem lutando por justiça, por memória, por verdade, em relação ao que aconteceu com os seus filhos, tá? E pensando, gente, aqui nessa questão a gente falei algumas vezes, né, sobre verdade, memória e justiça, e da onde surge isso, né? Eu não sei vocês, mas eu tive contato com o que se chama justiça de transição no doutorado, tá? Não tinha ouvido falar sobre essa temática especificamente antes disso. Então eu trouxe aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, porque isso vai nos levar a uma outra discussão que é muito atual, que é em relação à anistia, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. Vamos ver. Bom, justiça de transição, gente. Então, o que é a justiça de transição, tá? Bom, quando eu ouvi pela primeira vez sobre isso, justiça de transição, me veio à cabeça de que se tratava, assim, de uma transição, momento específico, de um período autoritário, né, para a democracia. E que, ao ser promulgada a Constituição, estaria terminada essa justiça de transição, né, teria sido concluído o seu projeto. Mas, na verdade, não é isso, tá? A gente tem que pensar a justiça de transição como um conjunto de mecanismos que buscam, de alguma forma, reparar as violações de direitos sofridas em regimes autoritários. E aqui essa palavra reparação também tem um sentido abrangente, tá? E há autores que indicam a importância desses mecanismos para outros períodos quando há uma violação massiva de direitos humanos. A gente pode pensar, por exemplo, na questão da pandemia, tá? É uma violação massiva de direitos humanos, então a gente teria que pensar mecanismos de reparação para isso, tá? Então, normalmente ela está construída, tá, sobre 4 eixos, que é o direito à verdade e à memória, o direito à justiça, a reparação e a reforma das instituições, tá? E aqui vocês já vão entender como isso se conecta com o que a gente está falando e com o nosso hoje, tá? O direito à verdade, gente, a gente pode pensar que é a necessária investigação para que essas circunstâncias das graves violações de direitos humanos ocorridas em meio a situações de violência massiva na sociedade, seja ele em regimes ditatoriais ou não, né, que se pratica esses crimes a partir do Estado, possam ser esclarecidas e conhecidas, bem como os autores e as vítimas, porque às vezes as vítimas sequer são conhecidas, tá? O direito à memória, ele indica a necessidade da gente recordar esses fatos graves, sinalizando de modo coletivo o seu repúdio, né? Mediante, seja gestos, seja política, seja de forma simbólica, enfim, que trazem para uma dimensão cultural e simbólica e representam, né, o quanto esse passado ainda está no nosso presente, tá? Para evitar uma repetição disso. Isso quer dizer que não se trata simplesmente da gente delinear os detalhes das graves violações, mas sim de representá-las e de ressignificá-las no espaço público e coletivo, tá? O que pode isso ser feito de várias maneiras. E aí tem uma questão aqui da memória, gente, que é muito importante, que a gente remete isso para o processo penal diretamente, tá? Que é a prioridade ética que deve ser dada ao testemunho da vítima, tá? Porque através da sua memória, ainda que representada ali de alguma forma, às vezes no seu silêncio, na sua dor, que a sociedade vai poder conhecer de uma forma melhor, e aí se a gente pensar na dimensão do processo, as partes dentro do processo, né, a dimensão dessas violências praticadas com o apoio ou diretamente pelo Estado, tá? O direito à justiça, bom, acho que ele é um pouco autoexplicativo, né, mas, de um modo geral, a gente tem que pensar aqui nas dimensões de responsabilização das pessoas, dos agentes que perpetraram aquelas violências, tá? O direito à reparação, gente, ele pode acontecer tanto de maneira material, né, por meio de indenização, quanto moral, tá? Para todas essas vítimas de abuso de direitos humanos. E a reforma das instituições é um ponto bem importante, tá, gente? Porque a aplicação de reformas institucionais dentro das estruturas do Estado para transformá-lo em um órgão democrático dentro de um Estado de direito, tá? E esse conjunto de ações, ele pretende satisfazer, na medida do possível, as expectativas de não repetição dos graves atos do passado recente, como demandam
as vítimas de violações de direitos humanos e os seus familiares, tá? Então, alguns mecanismos transicionais que a gente pode citar como exemplo são as reparações às vítimas, os pedidos de perdão pelo Estado brasileiro, tá? A busca ainda por pessoas que ainda estão desaparecidas, que não se tem resposta. Para quem assistiu aí o filme Ainda Estou Aqui, né, sabe que não se tem uma resposta do que de fato aconteceu com o Rubens Paiva. Isso ainda, e vocês pensem, era alguém que era uma figura pública, né? Então imagina para aqueles que não eram, não tinham essa simbologia na sociedade, tá? Bem, e aqui a gente pode pensar, gente, nessa responsabilização criminal, né, como uma ideia de justiça, inclusive para as mães de Maio, né, que ainda estão lutando por justiça e reparação, tá, para o que aconteceu. Por isso que é muito importante que a gente enfrente, tá, esses momentos históricos de violação de direitos, abrindo as portas dos arquivos, né, e responsabilizando de fato aqueles que perpetraram essas violências, se dizendo, né, em nome do Estado, tá? Mesmo que às vezes o Estado não tenha determinado isso, mas estão fazendo às vezes disso, tá? Aí aqui no Brasil, só para finalizar essa parte, a gente tem 3 comissões importantes que fazem esse resgate, né, em relação à ditadura, que é a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a Comissão de Anistia Política e a Comissão Nacional da Verdade, que já se encerrou, né, as outras 2 ainda permanecem trabalhando. E aí, gente, tem uma questão aqui que é importante dizer, tá? Que a justiça de transição no Brasil, embora ela tenha ainda ela seja incompleta, tá? E eu já vou falar sobre isso, ela é um campo muito importante para que essas vítimas, e não só as vítimas diretamente, mas para quem é neto, para quem é filho, né? Os danos transgeracionais, para que essas pessoas consigam obter suas respostas. E aqui a mesma questão se aplica às mães de Maio, tá? E por que essa justiça de transição ela é incompleta no Brasil? Porque não se tem a responsabilização dessas pessoas que agiram em nome do Estado e perpetraram as violências, tá? E nós estamos aí há quanto tempo da ditadura, evidentemente que a grande parte dessas pessoas já não existe mais, né? Já morreu. Então, a gente fica aí com uma lacuna, né? Com um espaço que a gente não vai conseguir reparar nunca, infelizmente, nessa questão, tá? E aí, gente, por que isso é importante de dizer, tá? Porque a gente está aqui a gente se depara com algumas arrumações institucionais herdadas da ditadura, ou mesmo anteriores, né, que se mantiveram ao longo do tempo sem maiores problemas, tá? E aí a permanência desses elementos conservadores da ordem autoritária na estrutura, na organização, na cultura das instituições estatais, sobretudo no poder judiciário e no sistema de segurança pública, eles resultam num ambiente político, econômico, social e cultural de violações de direitos humanos, fomentando ainda hoje, mesmo que tardiamente, uma cultura institucional que é avessa a garantia, a promoção e a defesa dos direitos humanos do Brasil, né? Você já deve ter ouvido aquele discurso, que direitos humanos não servem para nada, né? Que para que direitos humanos, que direitos humanos é para bandido, etc, né? Mas a possibilidade de estarmos aqui debatendo, falando sobre esse tema hoje, a gente exercita nossos direitos humanos todos os dias, a praticamente todo momento, tá? O direito à educação é um direito humano, enfim, isso é muito, muito abrangente, né? E ainda, gente, é importante dizer que não se ignora que outras questões também são importantes nesse cenário, né? Questão de gênero, raça, classe, territorialidade, sobretudo porque se trata de mulheres cuja palavra muitas vezes é alvo de injustiça epistêmica. O que é injustiça epistêmica? É justamente você desvalorizar aquela palavra, não dar legitimidade em função de quem é, né? Da pessoa em si. E um tema central na discussão sobre a violência e sobre a violência de Estado, gente, é a questão, como a gente falou antes, da sua relação com essa estrutura social profundamente desigual e marcada pelo autoritarismo e pela negação de cidadania para amplas camadas da população. Então, a gente pode dizer que velhos problemas seguem se repetindo, tá? O aparato estatal não é capaz, e muitas vezes também não quer, das devidas respostas, e esse legado autoritário ele segue ocupando um espaço importante. Por outro lado, e não obstante esse cenário, as mulheres mães
seguem a sua luta, tá? Assim como as mães da ditadura, as mães de maio, seguem lutando por verdade, memória e justiça para os seus filhos. E o modo de atuar da polícia, gente, com desprezo, né, pelos oficiais de baixa patente, e tolerando a formação de grupos de extermínio dentro da própria corporação, esses são traços típicos do regime de exceção lá da ditadura civil-militar, que possibilitou o clima de revanchismo que resultou nesse assassinato massivo de pessoas em maio de 2006, tá? Um conjunto de violações de direitos humanos que ocorreram nos períodos democráticos anteriores ao golpe de 64, e inclusive na própria ditadura, ele se mantém nesse regime democrático atual como uma prática, né, permanente. Muito claro, não tão declarado, evidentemente, né, mas está ali. Tá? Bom, a oposição política, então, ela deixou de ser perseguida e reprimida com o fim da ditadura, né, que era uma prática sistemática que acontecia lá. No entanto, pobres, moradores das periferias, minorias raciais, grupos indígenas e outros grupos sociais mais vulnerabilizados, eles continuam sendo as vítimas preferenciais dessa violência do Estado, tá? Se no regime democrático atual o Estado não participa diretamente dessa coerção e da repressão legal, ele tem a responsabilidade de evitar a participação desses agentes do Estado nas práticas ilegais, de garantir os direitos fundamentais para a cidadania e de impedir a impunidade daqueles que violam as normas básicas do Estado. Então, quando você deixa impune a morte de mais de 500 pessoas, gente, é um sinal de que há tolerância com a violência do Estado, perpetrada pelo Estado, né? Perpetuando a prática de violação sistemática dos direitos humanos das populações que eu falei antes, principalmente, tá? Bom, eu acho que já ficou claro um pouquinho dessa continuidade, da permanente luta, né, dessas mães por verdade, memória e justiça pelos seus filhos, que foram e são vítimas da violência estatal. E aí agora eu quero entrar no último ponto da nossa conversa, que eu quero bem rapidinho, tá? Mas eu acho que ele é bem pertinente, porque ele mostra, assim, de uma forma mais clara, o quanto essa discussão ainda é atual, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, e a anistia, gente, né? É um tema que de 2023 para cá ganhou palco aí, de uma forma geral, e eu percebo que a maioria das pessoas que fala sobre isso não tem nem ideia de fato do quanto esse tema é profundo, do quanto ele é relevante e importante a decisão que vai ser tomada a partir de um pensamento de continuidade, né, de uma análise histórica, econômica, social, política do que a gente tem no Brasil. De uma forma bem objetiva, gente, a anistia ela é uma modalidade de extinção da punibilidade, né? Tem um professor que fala, tem dois professores principais que falam sobre isso, um deles é o professor Cristiano Paixão, da UNB, ele é uma referência nessas temáticas, e ele diz que a anistia, em regra, se aplica em momentos de pacificação da comunidade política após algum tipo de conflito, revolta ou reivindicação dirigida contra o Estado. Não tem um momento específico para ela ser concedida, gente. O Brasil, se vocês forem pesquisar, ele tem um histórico de anistias concedidas desde a independência, tá? Em 1822, mas aqui especificamente eu quero falar da de 1979, que é no finalzinho ali da ditadura militar brasileira e a sua relação com a atualidade, tá? Em 28 de agosto de 79, gente, é promulgada, então, a Lei de Anistia, que concedeu o perdão a perseguidos políticos, pessoas que se opuseram ao regime, que lutaram pela democracia, né, os exilados e banidos, e réus que tinham processos nos tribunais militares. Não de todos os crimes, né, mas de alguns. Aí, ela nasce, gente, de uma demanda da sociedade civil, das vítimas e dos seus familiares que procuravam obter o cancelamento daquelas punições aplicadas pelo regime militar a todos que resistiram à ditadura, ou seja, aqueles que lutavam pela democracia, tá? A grande questão aqui é que houve um desvirtuamento da lei, do projeto inicial dessa lei de anistia lá de 79. Por quê? Foi incluído um dispositivo que permitiu o perdão de crimes graves cometidos pelos próprios militares, ou seja, foi uma espécie de autoanistia, tá? Lá quando fala dos crimes conexos, isso está na proposta de lei da anistia agora também, fala sobre isso,
tá? Sobre uma autoanistia, um perdão para aqueles que cometeram as torturas e as violências em nome do Estado, tá? E essa interpretação, gente, ela é muito problemática e inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela decidiu que a lei de anistia ela não é aplicável para esses casos, tá? De crimes contra a humanidade. Então, inclusive depois, quando a gente tem a Constituição Federal, se entende, a maioria também dos estudiosos entende que ela é uma lei inconstitucional, tá? Que a Constituição não teria abarcado ela pelos seus próprios fundamentos basilares, tá? Mas, em 2010, né, o STF julgou a DPF 153, que foi proposta pela OAB, e reconheceu a constitucionalidade da lei. Na prática, o que isso resulta, gente? Na impossibilidade de qualquer responsabilização daqueles que cometeram as violações de direitos na ditadura, em nome do Estado, tá? Em resumo, é isso. Então, a gente não tem ninguém hoje no Brasil punido, né, que cumpriu pena definitivamente por conta disso, em função de estar a lei de anistia e autoanistia barrar essa responsabilização, tá? E aí, então, na atualidade, nos últimos 2 anos, o debate em torno da anistia, ele retornou após a responsabilização dos autores dos crimes cometidos pelos atos antidemocráticos lá de janeiro de 2023, de 8 de janeiro, né? Vejam, mais uma vez, estamos falando de anistia para aquelas pessoas que devem ser responsabilizadas por atos que atentaram, né, que atentavam contra a democracia. No caso da ditadura, gente, a luta pela anistia era para aquelas pessoas que lutavam contra o regime autoritário, ou seja, lutavam pelo retorno à democracia. E por isso que é inaceitável a gente colocar essa discussão em um patamar de semelhança. Quando dizem, a gente teve anistia lá, tem que ter aqui. Gente, são razões opostas pelas quais estão se pedindo anistia, está se pedindo anistia agora, e pelas quais se pediu anistia naquele momento, tá? Então, ainda, ao não se responsabilizar esses agentes estatais pelos crimes cometidos lá na ditadura, cria-se uma atmosfera de permissibilidade, de repetição, que a gente tem visto ao longo desse período democrático, principalmente no caso ali das Mães de Maio, e de tantas outras chacinas que a gente pode falar aqui, tá? Por isso é que quando a gente fala que a justiça de transição no Brasil ocorreu e tem ocorrido de forma parcial, ela não é completa, é porque não houve a responsabilização desses agentes estatais. Tá? E ainda, também não houve a reforma das instituições. Isso quer dizer o quê? Pessoas que lá na época da ditadura atuaram, né, em nome do Estado brasileiro, tanto na polícia quanto no Poder Judiciário, que anuíram, né, ou fizeram olhos fechados para as violências, seguiram ocupando os seus cargos normalmente, tá? Não saíram de lá, e isso quer dizer o quê? Isso segue se reproduzindo dentro desse sistema, tá? E esse debate sobre a violência estatal, sobre atos antidemocráticos, a busca pela anistia, ele tem que fazer parte, sim, das nossas análises diárias, porque, afinal, elas fazem parte do nosso presente e podem moldar o nosso futuro. Isso é muito sério, gente. E aqui eu não estou falando de uma questão política partidária, estou falando de uma questão política por essência, tá? Social. E a gente aqui, enquanto jurista, a gente tem responsabilidade de pensar isso e entender o que, de fato, isso representa, tá? Bom, vamos encaminhar aqui para o final, gente. Então, como considerações finais, então, para fazer essa última ponte aqui com esse passado autoritário e com o nosso presente. Para quem atua, né, ou pretende, ou se interessa pela seara criminal, os impactos da atuação violenta da polícia são a diária violação de direitos nos casos de flagrante, de cumprimento de mandado, na abordagem, no reconhecimento pessoal, e no caso do processo judicial, a desproporcional validação da palavra de um policial em relação a uma testemunha, seja ela periférica, por exemplo. Tá? Se for uma mãe periférica, a injustiça epistêmica, ela opera ainda mais fortemente, porque outros marcadores vão se somar a isso, como a questão de gênero, raça, classe, territorialidade. E aí uma coisa, gente, assim, ó, a gente sabe que tem policiais muito bons, né? A gente sabe que existe, a polícia é necessária, tá? Mas a gente tem que pensar na responsabilização daqueles que não são. Tá? E esse é o foco, esse é o ponto, porque isso de fato promove muitas violações de direitos todos os dias. E para fechar, então, gente, a proposta do debate em relação às mulheres mães que lutam nesse cenário desigual contra o aparato estatal,
pode-se dizer que constroem uma nova figura de representação materna, né? Mediante esse protagonismo político. Então, as mulheres normalmente é reservado o espaço privado. Por isso que é mais difícil ainda para elas ter a sua luta reconhecida e legitimada, tá? E aí, falando aqui para finalizar, os feminismos, gente, têm servido, tá, como um importante instrumento de construção desse protagonismo, mesmo que as personagens não se identifiquem como feministas, tá? O ponto é que fica destacada a importância da rua, e aqui eu estou falando a partir de uma perspectiva do direito achado na rua, na concretização dos direitos das mulheres que coletivamente encontram forças para buscar respostas, e mais do que isso, né, para buscar a responsabilização dos agentes perpetradores das violências. Ao final, gente, então, partindo de uma perspectiva que a gente, de entrelaçamento aqui entre velhos e novos desafios para os direitos humanos, porque aparentemente, eu acho que isso ficou claro o suficiente, algumas questões seguem se repetindo mesmo depois da redemocratização, né? Algumas questões, a gente pode afirmar que a ausência de uma justiça de transição completa, da responsabilização, da ideia de que isso é permitido, mesmo que isso esteja lá, não esteja expresso, está tácito, né? Essa ausência de reforma das instituições, esse legado autoritário que segue se reproduzindo, né? Ele proporciona essa espécie de continuidade, seja na violência estatal contra o seu próprio povo, né? Seja na ausência de respostas no que tange a verdade, a memória e a justiça. E eu acho que essa é uma agenda de luta coletiva, tá? Na perspectiva da responsabilidade que nós, enquanto juristas, temos no combate aos atos antidemocráticos, contra a violência estatal, falando aqui de processo penal, né, para que as regras do jogo, para que se respeite as formalidades, seja de reconhecimento pessoal, seja no momento de interrogatório, seja numa prisão em flagrante, enfim, tudo isso. A gente não pode aceitar, gente, que o Estado, que deve nos proteger, nos violente, nos viole os direitos e não crie mecanismos para coibir essas violências, para responsabilizar essas pessoas. Bom, gente, eu espero ter contribuído um pouquinho para o debate aqui, tá? E essas são as minhas redes, eu vou deixar aqui para quem quiser trocar uma ideia, né? Trocar uma figurinha aí, fiquem à vontade. Antes de encerrar, só quero convidar vocês. Eu faço parte da organização e vou ter um GT no 16º Congresso Internacional de Ciências Criminais da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. O prazo para submissão de artigos está aberto, né? Inclusive eu vou coordenar um GT com essa temática aqui, com essas temáticas que eu falei aqui, junto com o Felipe Tchersoni e o Zeca Moreira, que é uma das referências no tema, mas tem outros 30 GTs para outras temáticas, para quem quiser participar, está super convidada. A Joana, inclusive, já esteve lá conosco no GT comigo. E eu espero vocês, fiquem à vontade para me fazer contato. Mais uma vez, gente, eu agradeço a oportunidade, obrigada por terem me ouvido e eu fico à disposição aqui para qualquer... Vocês estão me ouvindo? Agora sim, tinha caído. Apertei aqui para puxar para o lado e eu acho que eu saí da reunião, tá? Mas já voltei. Obrigada, gente, mais uma vez. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Acho que parou, né? Já. Parou, aham. A gente que agradece, então, Rovana, pela tua explanação. Foi muito interessante ouvir sobre isso, até porque isso tem muitas camadas, né? A gente acha que é só um fato histórico ou só o tratamento jurídico, digamos assim, da coisa, mas não é, né? A gente tem muitas coisas que a gente pode discorrer a partir disso e olhar isso pela perspectiva das mães, que muitas, que nem tu comentou, continuam lutando por justiça, pela memória e pela verdade, né, do que aconteceu. Isso é muito, como é que eu posso dizer? É uma coisa muito interessante de estudar sobre, até porque me parece um problema meio geral, as pessoas negarem o que acontece de ruim, digamos assim, historicamente, não só no Brasil, mas no mundo, né, como se ignorar aquilo ali fosse fazer sumir e nunca mais acontecer. Só que eu acho que nesse ponto,
tem muito aquela frase que a gente repete muito, mas é exatamente isso, que quem não estuda o que acontece está fadado a repetir isso. Então, se a gente não olha para esses períodos e não estuda sobre, não fala sobre, não debate sobre as diversas perspectivas que a gente pode tirar daí, isso pode acontecer de novo, né? Porque a gente não encontra problemática nisso. Então, é muito interessante, foi muito interessante te ouvir, enfim, até tiveram algumas coisas que eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, mesmo estudando sobre história, eu sempre gostei muito de estudar sobre esse tema, então, mesmo a gente estudando, sempre tem uma coisinha a mais para a gente puxar, né? Então, é uma coisa muito interessante, assim, da gente debater e muito necessária também, né? Então, acho que é um debate que deve seguir, né? E não é só com o julgamento de alguma coisa que isso acaba, né? Tu comentou também do caso do Rubens Paiva, e eu me lembro que uma coisa que eu ouvi, assim, depois de ouvir falar do filme, né? Eu não cheguei a assistir, mas eu li o livro, né? Que originou o filme, não cheguei a assistir ainda, mas, enfim... um dos comentários que eu ouvi sobre o filme tá, mas por que não ficou por isso depois que a Eunice conseguiu a certidão de óbito? É que não é só isso, né? É uma questão muito mais ampla para manter aquela memória viva, justamente para que a gente veja isso aconteceu e não deve acontecer de novo, porque é um problema. Então, né, enfim, aí também, que nem tu comentou isso, que no caso do Rubens Paiva, ele era uma figura expressiva. Imagina quanto isso não aconteceu, né? Nas outras camadas da sociedade que a gente nem chega a pensar nos nomes, né? Então, muito interessante mesmo, e muito necessária a tua fala. E agora eu vou passar a palavra para a Joana, vou te agradecer mais uma vez pela participação, pelo aceite e pela tua temática, que é muito importante. E agora sim, vou passar para a Joana. Então, prof, sempre um prazer ouvi-la, né? Eu já tive a oportunidade de assistir uma outra palestra para a Rovanda, que também era sobre as mulheres na ditadura militar, e agora escutar a prof falar sobre as mães traz muitas outras ideias, né? E eu acho que dentro desse tema, a gente tem muitas nuances que podem ser estudadas, como a Vitória estava falando, e até acho que uma questão que me veio em mente é muito sobre a própria função social do ensino superior, né? A gente usufrui muito de direitos que foram adquiridos mediante a luta de muitas pessoas que vieram antes de nós. Então, dar visibilidade para isso e levar isso adiante, eu vejo como uma espécie de dever que a gente tem, né? A gente tem acesso a isso. Então, levar isso adiante é um dever e seguir com essas lutas, porque, claro, a gente tem que dar essa ênfase ao que a gente já conseguiu, né? Porque quem veio antes de nós lutou muito para conseguir o que a gente tem hoje, mas ainda a gente tem muito para vencer, né? Então é um dever de todo mundo. Acho que trazer esse tema para o ambiente acadêmico, né, para um evento acadêmico e dar visibilidade para isso é de extrema importância. Então, agradeço de novo a Prof. Rovana e acho que podemos abrir para o pessoal, ver se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Pessoal, quem quiser erguer a mão, ligar o microfone ou mandar no chat, fiquem à vontade, como ficar melhor para vocês, que a gente vai passando para a prof responder, então. Normalmente o pessoal fica tímido, não fiquem tímidos, pessoal. Fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui. O ativismo das mães da Maré de Maio tem influenciado mudanças reais na prática de segurança pública no sistema de justiça criminal? Alguma perspectiva? Olha só, é uma pergunta excelente, tá? Sim. Na verdade, essas mães, elas têm... Há vários coletivos, né? Há um coletivo também muito importante que se chama Mães da Leste. Inclusive, a gente vai ter duas mulheres desse coletivo no evento do final do ano, justamente para nos trazer a perspectiva delas de luta, tá? Mas qual que é a principal função? Elas conseguem mobilizar órgãos estatais que, às vezes, normalmente não se conseguiria. Então, por exemplo, elas conseguem mobilizar a Defensoria Pública, elas conseguem mobilizar ações, elas conseguem cobrar isso.
Na prática, é claro, né, a gente está pensando aqui numa luta de formiguinha contra um Estado, né, que é extremamente aparelhado, né, e sobretudo quando se trata de polícia militar, que a gente sabe que essa questão do militarismo está enraizada, estruturada de uma forma que acho que a gente não consegue alcançar o quanto isso é forte aqui no Brasil, né. Eu acho que talvez agora com essa última questão ligada a atuação dos militares, né, na última tentativa ali de golpe antidemocrático, eu acho que isso ficou um pouquinho mais claro, mas acho que a gente ainda não tem muito essa dimensão. Mas, de fato, esses coletivos, gente, se a gente pensar, por exemplo, que na Constituição Federal a gente tem direitos porque mulheres se uniram em uma época que mal existia telefone, não existia o WhatsApp, conseguiram milhares de assinaturas para uma carta, né, para pedir, para reivindicar direitos. Essas mulheres hoje, elas conseguem sim mobilizar, não tanto quanto gostariam, mas conseguem cobrar respostas. Tá? Então é um movimento extremamente necessário e legítimo que obtém as suas vitórias ao longo do que é possível, né? Dentro do que elas conseguem mobilizar. Mas é uma pergunta excelente. Tá? E eu acho que a partir disso, né, quando a gente consegue apoiar esses movimentos, seja para dar visibilidade, às vezes a gente vai lá no Instagram, vê uma postagem e compartilha isso, faz com que outras pessoas saibam sobre essas lutas, isso também já é uma forma de apoiar, né, de tornar isso mais público ainda. Não sei se te respondi. A gente às vezes tem mania de ficar dando volta, né, mas qualquer coisa pergunta de novo se eu não te respondi. Mais alguém, gente? Ah, que bom. Ah, e só para complementar a tua resposta, então, antes que alguém crie coragem de novo para perguntar, para falar alguma coisa. Por exemplo, gente, esses tipos de coletivos, tá? Eles promovem apoio, inclusive, a pessoas que vão tentar chegar lá na Corte Interamericana ou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para buscar a responsabilização do Brasil, né, do Estado brasileiro, em casos de violações de direitos. Então, aqui, um exemplo que a gente pode pensar na Maria da Penha, né, que a Maria da Penha foi alguém que mobilizou muitos coletivos, inclusive ela tem um instituto, né, feito por ela, mas ela conseguiu o apoio de muitas mulheres para levar adiante isso, né, que resultou, inclusive, na Lei Maria da Penha que a gente tem hoje. E, recentemente, em relação à ditadura de uma mãe, tá, a gente tem um caso que está sendo apurado, está sendo julgado pela Corte Interamericana, que é o caso chamado Bacuri. Ele foi um homem que foi morto pela ditadura, e a mulher dele na época, a Denise Crispim, tem inclusive um documentário sobre ela que se chama Repare Bem. Ela estava grávida, ela estava gestante na época, ela foi torturada também, tá? Foi presa, torturada, e ela foi alguém que lutou sempre muito por justiça. Tá? No entanto, que agora a Corte Interamericana está lá para decidir pela primeira vez. O Brasil já foi condenado outras 2 vezes em função de crimes cometidos, violações de direitos durante a ditadura, mas dessa vez vai avaliar a violação de direito de uma mulher também. Tá? Então isso é muito, muito emblemático, muito significativo, uma mulher mãe, né, que a filha dela também, que nasceu nesse período, também consta como vítima lá desse processo. Tá? Então esse também é um exemplo bem importante de luta coletiva, né, para a responsabilização do Estado. Mais alguém, pessoal? Tá muito frio hoje para o pessoal perguntar. Gente, tá frio mesmo. Aqui Muito no frio. sul, sim, mas tem uma galera lá do Nordeste, do Norte, que eu acho que tá mais então não tem quentinho. desculpa. Quem tá no calor não tem desculpa, gente. Não tem. Bom, de qualquer forma, se ficou hoje, não quer fazer pergunta pública aqui, enfim, se quiser me mandar alguma coisa, fica à vontade. Deixa eu ver, o Elton colocou aqui. E como podemos proteger conquistas como a Lei Maria da Penha diante do ataque da desinformação nas redes sociais? Bom, a desinformação, gente, ela é um grande problema, né? E eu tenho para mim que a gente ataca a desinformação com informação. Né? Eu acho que a gente não tem muito como lutar contra isso que não seja nos meios digitais. Eu não sei se vocês viram agora, mas semana passada, o STF decidiu pela responsabilização das plataformas digitais, né?
quando notificadas extrajudicialmente para retirar determinados conteúdos, né, que sejam desinformação, ódio, incitação ao ódio, enfim, ou qualquer outro tipo de questão atrelada a isso. Acho que é um passo bem importante, né, nesse sentido, porque, de fato, elas têm mecanismos para coibir isso e para evitar que isso se propague, tá? Mas eu acho, gente, que uma coisa que a Joana falou aqui, que eu vou pegar para mim, Joana, mas vou te dar os créditos, que é essa questão da função social exatamente, né, do ensino superior. Porque eu falo isso para vocês, gente, eu sou professora em outros cursos que não de direito, tá? Eu dou aula sobre legislação em outros cursos, e é assim, ó, 90 e poucos % das pessoas não sabem exatamente como a Lei Maria da Penha funciona, mas odeiam ela, tá? Então, quando eu falo em Maria da Penha, eu praticamente sou quase expulsa da sala de aula, até conseguir explicar sobre como ela funciona mesmo, sabe? Quais são os mecanismos, a importância dela, porque se tem uma estigmatização, assim, sobre essa lei especificamente, e aí depois, quando eu consigo mostrar para que a lei serve, né, a gente leva dados, porque dados o Brasil produz, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é um grande centro para isso. Quando eu vou, levo os dados, mostro isso, tá, é diferente do que eu imaginava. Então, eu acho que a grande forma de lidar com isso é o conhecimento certo, né? É você levar a informação verdadeira. Eu acho que é a melhor forma da gente conseguir furar essas bolhas de desinformação. E para isso, o ponto é, como que a gente faz esse conhecimento chegar dentro dessas bolhas? Porque a gente está numa bolha, não entra conhecimento de fora. A gente recebe, né, e o algoritmo faz isso por nós, né, nos manda aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente consulta. Então, acho que aí está a função social, não só do ensino superior, né, mas em ensino médio também, enfim, a responsabilidade dos professores, né, e de nós como um todo aqui, enquanto sociedade, reproduzir informações corretas a partir disso, né? Tá naquele bolinho de amigo ali, tem alguém que falou alguma bobagem e você tá sabendo que aquilo é uma bobagem, mas ela diz, olha só, não é bem assim. Isso é uma responsabilidade que a gente tem, de não se omitir. Eu acho que é assim que a gente combate. Se alguém tiver uma outra ideia, eu tô aceitando, mas por enquanto é o que eu consigo pensar, assim, de possibilidade para a gente combater isso. É bem esse trabalho de formiguinha, né, que a senhora mencionou. É aos poucos, não adianta, porque infelizmente é muito massivo isso, né, da desinformação, e às vezes parece que uma fake news, uma informação incorreta, corre muito mais rápido do que um conteúdo que realmente é relevante e sério, né? Então, eu também, quando vi a pergunta, também fiquei pensando em alternativas, o que a gente poderia pensar, né? Mas é uma boa, né? Isso daí, quando surge o assunto, falar sobre. Outra forma também interessante é a gente pesquisar, a gente produzir conteúdo científico sobre, né, sobre o tema, ler, consumir esse tipo de conteúdo de pessoas que já estudaram e levar isso adiante, né? Então, a gente vê bastante trabalhos, não especificamente com essa temática que foram submetidos para criminais, mas bastante trabalhos que trazem questões muito relevantes, que é muito bom quando a gente recebe os artigos para publicação, a gente vê que tem temas que são muito bons, muito relevantes, e essa é uma forma da gente disseminar também conteúdo, né? Mas, claro, às vezes é uma coisa um pouco mais, inclusive, elitizada de alguma maneira, né? Porque não é todo mundo que vai ter acesso a um artigo científico, que vai fazer a leitura e vai compreender, vai chegar nesse conteúdo, né? Então, é isso no dia a dia, sempre que a gente pode, né? É um exercício que eu tenho feito. O Instagram, né, as redes sociais são uma ferramenta para isso, né? Também. Não adianta. Acho que não tem mais nenhuma, né? Pode ir. Não, que eu ia complementar, Jo, da tua fala, que tu comentou sobre a questão das fake news, né? Enfim, e tu também, prof, que tu comentou sobre isso, que existe muita disseminação de informação falsa na internet, né? E eu vejo, pelo menos dentro da minha bolha de conteúdo assim, que eu consumo, eu vejo muita gente começando a fazer o movimento reverso de criar conteúdo responsável. Eu acho que dentro disso, eu acho que um dos nomes mais expressivos atualmente, não dentro do direito, ela fala sobre biologia, é a Mari Krieger, não sei se vocês acompanham no Instagram, ela é uma criadora de conteúdo
de Porto Alegre, inclusive minha conterrânea, e eu acompanho ela há bastante tempo e ultimamente ela vem criando um conteúdo assim científico de forma acessível, lúdica, assim, de forma que fique engraçada, que seja acessível para vários públicos, mas também com embasamento científico, né? E isso é uma coisa que eu vejo ela falar muito que é uma coisa complicada, porque ninguém quer consumir um conteúdo responsável. O pessoal não quer ver fato, o pessoal quer ver ali uma coisinha que viraliza e fica por isso. E isso em todas as áreas, né? No direito não é diferente. E o direito, a meu ver, ainda tem um agravante, que é a linguagem, muitas vezes, que não é acessível para todo mundo, que nem a Jo falou, a questão dos artigos, né? Às vezes a pessoa não tem como ver ali a questão técnica de um artigo, a linguagem técnica de um artigo e entender o que está sendo dito. Então, mas eu vejo, assim, por outro lado também, que essa nova geração que está vindo, um pouco da nossa e um pouco da que está entrando agora no campo do direito, está fazendo esse movimento para democratizar o acesso ao direito, e isso é uma coisa muito legal de ver, assim, de uma forma responsável, claro, né, com embasamento, enfim, e é uma coisa muito legal que eu vejo justamente por causa disso, para a gente ter acesso ao que de fato é, né, o que não é inventado. Então, acho que isso é muito legal, assim, de ver também, só para complementar o que a Ju falou, que eu fiquei com isso na cabeça. Não, perfeito. Eu acho que a Gabriela queria falar. Isso, é. Só é que eu não consegui anotar, doutora. Eu achei muito interessante. Seria violência epistêmica ou justiça epistêmica? Injustiça epistêmica. Injustiça. Ah, obrigada. Isso, você vai conseguir um conteúdo bem bom. Aqui, hoje no Brasil, a que mais trabalha com esse tema, assim, de uma forma mais clara, é a Janaína Matida, o nome dela. Inclusive, ela está numa equipe no STJ, ligada ao CNJ, para pesquisar sobre isso e criar protocolos, enfim, para se evitar isso. Janaína Matida, se tu jogar aí no Google, vai ter muita coisa dela, assim, ela produz bastante conteúdo nessa linha de trabalho. É bem acessível, assim, o que ela produz. Obrigada. De nada. Acho que agora sim, se alguém mais tiver alguma pergunta, acho que agora encerramos, né? Pelo jeito. Bom, então tá, pessoal. De novo, agradeço muito a Prof. Rovana pela participação. Inclusive, foi a convite da Jo, né? Que também está aqui. Agradeço a participação de todos vocês, que, né, abrem mão muitas vezes até de outros compromissos para estar aqui com a gente. Agradeço por terem se inscrito aqui no Congresso, né, que é o primeiro que a gente organizou dessa forma. E, enfim, a gente está muito feliz pela participação de todo mundo, pelas palestras. Hoje a gente teve palestras muito boas. Então, é isso, gente. Agradeço a todos. E amanhã a gente tem mais palestras, tem apresentações de GTs. E é isso. Ai, que legal, gente. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. Parabéns pela organização do evento. É um sucesso, né? Eu acho que quando vocês fazem as coisas com comprometimento, e um pouco que eu conheço da Joana, eu sei que ela é assim, então eu acredito que toda a comissão esteja na mesma pegada, né? Acho que isso é o que faz o evento acontecer com sucesso. Então, parabéns mais uma vez e contem comigo sempre que precisarem. Muito obrigada, prof. A equipe aqui é bem engajada, bem boa. Eu imagino que sim. Muito obrigada, viu, prof? De nada, quando precisarem, dê um grito.